Olá a todos vocês, tudo certinho, tudo tranquilo. Pessoal, hoje eu vou tentar fazer esse vídeo, que é um assunto complexo, né? Tentarei demonstrar aqui, através da ótica de dois especialistas no assunto, o Thomas Homer, A Origem de Javé, e o Daniel Family, que vai falar sobre esse tema, né? Qual a origem de Javé? É um assunto complexo, um assunto polêmico, mas tentaremos aqui abordar um assunto que é bem interessante, tá? E dependendo da extensão desse vídeo, eu posso até gravar a segunda parte, tá? Então vamos ver aqui. Porque em síntese, pessoal, o que acontece? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós não temos evidência ou cultura material do Deus judaico-cristão de Javé ou Yavé antes do século IX. Nós só temos cultura material de Javé a partir do século IX em diante, ali através da estela de Samanassar III, né? Se eu me recordo bem, Samanassar III menciona os deuses de Israel. E também, quando ele briga ali com o rei Acabe, né? E também é uma estela de Mesa, a estela de Mesa, né? Do faraó. Ah, faraó não, perdão. É da estela de Mesa, né? A estela Moabita. Onde vai mencionar ali também o nome em palio hebraico, né? Do Deus de Israel, tá? Mas antes disso, século IX para trás, século X, século XI, século XII, nós não temos vestígio ou cultura material de Javé. Só que existe alguns grupos aí, ou algumas pessoas desavisadas, aonde vai mencionar que Javé é mencionado ali em Soleb, através do texto, né, de um texto egípcio. Vou ler aqui, mas depois eu trago minhas considerações, tá bom? Esse livro aqui é o livro do Thomas Homer, A Origem de Javé, o Deus de Israel e seu nome. Ele fala o seguinte: em um papiro egípcio que se data entre 1330 e 1230 antes de nossa era, encontra-se um nome próprio que poderia evocar a forma abreviada de Iavé, a saber, Ian. Esse nome poderia transcrever um nome próprio cananeu, Adoni Roe Ian. Meu senhor é o pastor Ian. Esse nome teofórico estaria, entretanto, composto de três elementos, contrariamente à norma comum, que só comporta dois. Poderíamos imaginar outra solução, que Ian seja aqui utilizado como topônimo. Talvez seja possível então fazer uma aproximação com os famosos nômades Chassu, mencionados em textos egípcios, às vezes ligados ao termo Iá. A palavra poderia derivar do egípcio errar ou de ir, atravessar. Numa lista de Amenófis III de Soleb, no Sudão, por volta de 1370, encontra-se, entre outras, uma lista comportando diferentes menções desses nômades, com a indicação de seu território. Entre elas se encontra a terra do Chassu, Iar ou Yarvá, na terra do Chassu. A mesma designação aparece em outro lugar, em Soleb, assim como em uma lista que se encontra em Urral, no templo de Ramsés II, e em Amara, oeste, igualmente no Sudão. Nesses textos, Yarvá aparece ser um termo geográfico, uma montanha, e talvez também um nome divino. Isso pode se explicar pelo fato de que o Deus de um certo lugar pode ser identificado com esse lugar e assim tomar o mesmo nome. Nas listas mencionadas, os territórios do Chassu se encontram sobretudo no Negev, mais ao sul, mas segundo outras inscrições, há muitos Chassu mais ao norte do Levante, até Cátna, no território da Síria atual. Com Manfred Welperce, pode-se ver, no primeiro topônimo da lista, Seir, uma espécie de título englobando o território geral, no qual se situariam os lugares mencionados em seguida.
Isso confirmaria o fato de que as atestações mais antigas de Yahvé nos levam para o sul da Palestina, no território de Edom e da Arábia. O papiro Anastácio VI menciona os Chassu de Edom, autorizados pelo faraó Merneptah a permanecer no Egito com seus rebanhos. Confirma essa localização. Acabamos de fazer passar as tribos de Chassu, do Edom, pela fortaleza de Merneptah, que está em Tijeco, até aos lagos de Pitom de Merneptah, que ficam em Tijeco, a fim de mantê-los em vida, conforme o agrado do faraó. Acrescentemos ainda o papiro Rases I da época de Ramsés IV, por volta de 1150 antes de nossa era, no qual o faraó se gaba: eu destruí Sei entre as tribos de Chassu e pilhei suas tendas com sua gente, seus bens, assim como seu rebanho, sem número. Eles foram feitos prisioneiros e foram deportados como despojo tributo do Egito. Um testemunho iconográfico do Chassu se encontra no relevo danificado no templo de Amon, em Karnak, que representa as campanhas palestinas de Sete I, 1290-1280 a.C. de nossa era. Os Chassu são reconhecidos pela sua barba e seus cabelos presos com uma tira. Esse combate do rei egípcio contra os Chassu confirma sua importância. Eles estavam aparentemente implicados na exploração mineira do cobre na região da Arábia, que se tornou o centro dessa indústria. Em seguida, as expedições egípcias. Escavações e sondagens no Vale de Tima, a uns 30 quilômetros ao norte de Eilat, descobriram testemunho de extração e de fundição de cobre em fornos. O apogeu dessas atividades mineiras no Vale de Tima situa-se entre os séculos XIV e XII antes de nossa era. Na mesma região se situa também um outro lugar, Punon Feina, na Jordânia, mencionado nos livros dos Números 33 e 26, e posto em relação com o Chassu na lista de Amara Oeste. Assim, os testemunhos arqueológicos, epigráficos e iconográficos mostram o Chassu no território de Edom, de Sei e da Arábia, no momento da transição entre o bronze recente e a Idade do Ferro. E entre esses Chassu se encontrava talvez um grupo cujo deus tutelar se chamava Yah. Esses testemunhos podem ser combinados com uma tradição bíblica que apresenta o deus Yahvé como um deus vindo do sul. Bem, dizer que o nome Yarvá do Chassu é o nome de uma divindade, para aquele grupo, não era. Tá? Ali o texto de Soleb, né, faz menção Yarvá como um nome de uma unidade de grupos territoriais. Agora, se nós falarmos assim, esse nome Yarvá do Chassu, Yarvá, poderia ter se transformado no nome de uma divindade, no caso Yahvé, no futuro, como de fato ocorreu? Sim, porque o fonema é parecido, as iniciais Yah, as iniciais, né, e tudo mais são muito idênticas. Então, sim, é possível que tanto pela área geográfica onde o Chassu foi reconhecido ali em Edom, Sei, né, que era uma região totalmente ali pré-árabe, né, onde perambulava as tribos amalequitas, recabitas, edomitas, e o Chassu sim, também perambulava por essa região. Então, obviamente, o que aconteceu, uma probabilidade muito alta, é que esse nome, Yahvá, tornou-se o nome de Yahvé, que é o nome da divindade. Só que, só um adendo, tá? Yarvá não era o nome de uma divindade. O Thomas Homer, ele vai mencionar aqui que esse nome talvez também
poderia ter sido um nome divino. Isso é uma hipótese que o Thomas Homer está levantando. Nós não temos indício para isso, que Arvá do Chassu era o nome da divindade. Ele fala aqui, nesses textos de Arvá, parece ser um termo geográfico, e era. Uma montanha, e talvez também um nome divino. Isso pode se explicar pelo fato de que o Deus de um certo lugar pode ser identificado como esse lugar, e assim tomar o mesmo nome. É uma hipótese plausível, é uma probabilidade alta, mas nós não temos como confirmar isso pela cultura material. Era assim que acontecia? Naturalmente sim, o nome de uma região muitas das vezes tornava-se o nome da divindade, mas aqui é uma probabilidade, com a conjectura, entendeu? Então é isso. Eu vou ler aqui o livro do Daniel Family para nós termos uma ideia de que Arvá não era o nome da divindade, sim de uma unidade, tá, pessoal? Então isso aqui foi o livro do Thomas Homer, né? A origem de Javé, o Deus de Israel e seu nome, tá? Mas é uma probabilidade muito alta, sim, que o Yarvá tornou-se Javé no futuro. O papiro da Anastácio VI menciona, né, o Chassu ali de Edom, e aonde eles também perambulavam por aquela região. E esse nome aí, como a própria Bíblia hebraica menciona, e também pela cultura material, pela arqueologia, que Javé surgiu dali entre os midianitas, amalequitas, recabitas, edomitas, né? Do deserto, um Deus guerreiro, um Deus do trovão, da tempestade, um Deus da guerra, né? Era essa região aí do sul, sim. E entrou no norte por acordos dinásticos ou através de caravanas árabes. Isso é uma probabilidade muito alta também. Então vamos ver agora aqui o texto do Daniel Family, tá? Vamos ver o que ele fala aqui. Bem, esse texto aqui, pessoal, é o texto do Daniel Family, tá? De Arvá do Chassu Senseir, né? Vamos ver aqui o que é que ele diz sobre esse nome. Seguindo um nome complicadíssimo aqui, dá nem para ler direito, pessoal. Vocês leem aí. Gibeon estava pronto para identificar pela Bíblia em 1 Crônicas 2:5:5, que oferece um clã quenita que pode ser interpretado para se adequar à hipótese de Yarvé. A Rituve tinha um objetivo diferente em vista uma geografia sistemática do sul do Levante, de acordo com fontes egípcias do Novo Reino, em vez de uma coleção de todas as evidências Chassu. Mas quando ele alcança Jaru nas duas listas de terra Chassu, ele observa simplesmente o Yarvá, terra de Yahru. É a área errante do clã dos adoradores de Yahru, o Deus de Israel. Muito provavelmente pertence à região de Gades Barneia, que pode ser sagrado Monte Sinai. Seus comentários sobre outros nomes listados são semelhantes. Vamos ver aqui, agora o que ele diz aqui. Yarvá é apenas o nome de grupo entre um conjunto de 4 ou 5 unidades principais de algum todo que o Egito conhecia. Tá vendo, pessoal? Isso aqui é o Daniel Family. Vou ler de novo para vocês, ó. Yarvá é apenas um nome de grupo entre um conjunto de 4 ou 5 unidades principais de algum todo que o Egito conhecia, e como um conjunto coordenado, talvez tenha lutado e alegado ter derrotado. Todas essas seriam, portanto, grandes entidades Chassu, identificadas por interesse nas populações por elas nomeadas. Nada na sua evidência egípcia indica que Yarvá reflita um nome divino. Tá bom?
Nada na evidência egípcia indica que Yaravá reflita o nome divino, tá bom? Para as pessoas que acham que Yaravá aqui no século XIV, que é um texto de Soleb, né? O texto egípcio, onde vai mencionar Yarvé, e não é, tá? Não é Yavé. Yaravá do Chassu era o nome de grupos de 4 ou 5 unidades do Chassu, tá bom? Então tá aqui a referência, tá aqui a pesquisa do Daniel Family, tá bom? Eu acho que isso aqui é mais do que o suficiente, né, pessoal? Então qualquer dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários, que na medida do possível estamos aí para esclarecer alguns pontos, tá? Então é isso, tá aqui. Então se inscreva no canal, deixa um like se gostou do conteúdo, né? Tem vários pesquisadores aqui também. Ele menciona esse camarada aqui, que é um tal de seguindo Gridserloff Givel, nome complicado, né? Pesquisadores, né? Onde ele vai mencionar essa hipótese dele aqui sobre Yaravá de Hahu, que já é um outro grupo, né? Área do território também do Chassu. Tá bom, pessoal? Então é isso. Eu espero que tenha gostado. Deixa um like, se inscreva no canal e qualquer coisa, comenta aqui embaixo que na medida do possível estamos aqui para esclarecer alguns pontos. Forte abraço, tamo junto, fui!